Gato abandonado invade o quarto do bilionário em coma. E todos veem o impossível acontecer. Henrique Tavares estava ali há 6 meses, imóvel como uma estátua. Os aparelhos ao redor emitiam sons constantes, medindo cada batimento, cada respiração forçada que o mantinha vivo. Ninguém esperava mais nada além daquele estado permanente de ausência. Foi numa terça-feira chuvosa que tudo mudou. A enfermeira Dulce estava trocando os lençóis quando ouviu um miado baixo vindo do corredor. Antes que pudesse reagir, um gato tricolor entrou no quarto, molhado e mancando da pata traseira. O animal tinha marcas de ferimentos recentes, o pelo sujo e emaranhado, mas seus olhos verdes brilhavam com uma determinação estranha. "Ei, gatinho, você não pode estar aqui." Dulce se abaixou tentando pegá-lo. O gato desviou com agilidade surpreendente para alguém ferido e pulou direto na cama. Subiu pelo lençol até alcançar o peito de Henrique e se deitou ali, começando a ronronar alto. "Meu Deus, sai daí agora." Dulce tentou tirá-lo, mas o animal se recusava a sair, agarrando-se ao cobertor. Foi quando ela viu. Os dedos de Henrique, aqueles dedos que não se moviam há meio ano, se contraíram levemente. Era quase imperceptível, mas Dulce tinha experiência suficiente para reconhecer o movimento. "Doutor Almeida, venha ver isso." Ela chamou pelo interfone, a voz tremendo. O médico chegou em menos de 2 minutos, desconfiado. Era um homem na casa dos 50, com óculos de armação fina e expressão sempre cansada. Quando viu o gato deitado sobre o paciente, sua primeira reação foi de irritação. "Como esse animal entrou aqui? Este é um quarto particular, com controle de acesso." "Eu não sei, doutor, mas olhe os dedos dele." Almeida observou por alguns segundos. Nada. Então o gato moveu a cabeça, roçando o focinho na mão de Henrique, e os dedos se mexeram novamente. Não era imaginação. "Isso não é possível," ele sussurrou aproximando-se. Pegou o estetoscópio e verificou os batimentos cardíacos. Quando o gato ronronava, o ritmo se estabilizava de uma forma que os remédios nunca haviam conseguido. Era como se o corpo de Henrique reconhecesse aquela presença. "Preciso chamar a filha dele," Almeida disse mais para si mesmo. Dulce hesitou. Conhecia Marcela Tavares há 6 meses, desde que o pai fora internado. A mulher visitava raramente, sempre com pressa, sempre com o telefone colado na orelha resolvendo negócios. Ela não parecia o tipo que apreciaria um gato abandonado, invadindo o quarto particular mais caro do hospital. "Talvez seja melhor esperar um pouco, doutor, para ter certeza do que está acontecendo." "Não, ela precisa saber. É a responsável legal dele." Marcela chegou 1 hora depois, usando um terno cinza impecável e saltos que ecoavam no corredor. Tinha 42 anos, cabelos pretos presos num coque perfeito, e uma expressão que raramente mostrava emoção. Quando entrou no quarto e viu o gato, seu rosto se fechou ainda mais. "O que é isso?" "Senhora Tavares, deixe-me explicar." Almeida começou, mas ela já estava avançando em direção ao gato. "Tire esse bicho daqui agora. Meu pai está em estado delicado. Isso é um absurdo sanitário. Por favor, espere." Aconteceu algo incomum quando o gato chegou. Dulce contou sobre os movimentos dos dedos, sobre a estabilização dos batimentos. Marcela ouviu com os braços cruzados, o rosto cada vez mais duro. "Coincidência. Espasmos musculares acontecem em pacientes em coma. Não vou permitir que um animal de rua permaneça aqui." "Mas, senhora, os sinais vitais realmente melhoraram." Dulce insistiu. "Chame a segurança. Quero esse gato removido e quero saber como ele conseguiu entrar num quarto que custa R$ 15.000 por dia." O segurança que chegou era um homem grande chamado Josué. Quando tentou pegar o gato, o animal soltou um miado tão alto e angustiado que todos se assustaram. E então Henrique gemeu. Foi um som baixo, quase inaudível, mas estava ali. Marcela parou no meio do quarto, pálida. Nunca tinha ouvido o pai emitir som algum desde o acidente. "Isso não significa nada," ela disse, mas sua voz estava menos firme. "Senhora Tavares, como médico, preciso informar que qualquer estímulo que provoque reação no paciente deve ser considerado." Almeida falou com cuidado.
Sugiro que deixemos o gato ficar por enquanto, sob observação controlada. Absolutamente não. Meu pai tem alergia a pelos de animais. Temos essa informação no prontuário dele? Dulce perguntou. Marcela hesitou. A verdade é que não sabia. Havia muita coisa sobre o pai que ela desconhecia. 20 anos de distância emocional criavam buracos enormes no conhecimento que uma filha deveria ter sobre o pai. Não importa, não vou arriscar. O gato foi levado para fora do quarto, miando o tempo todo. Dulce o colocou numa caixa e prometeu levá-lo para um veterinário. Marcela ficou mais 10 minutos, verificou alguns papéis com o médico e foi embora, voltando para os negócios que a esperavam. Mas naquela noite, quando Dulce voltou para o plantão depois de levar o gato ao veterinário, encontrou o animal de volta ao quarto de Henrique. Estava deitado no mesmo lugar, ronronando. Como você voltou aqui? Ela sussurrou, assustada. Verificou a porta. Trancada. A janela estava fechada. Não fazia sentido. Chamou Josué, que jurou ter deixado o gato com o veterinário do pronto-socorro. Eu mesmo vi ele ficar lá na gaiola. Como ele saiu? Ninguém tinha resposta. E quando Dulce tentou tirar o gato novamente, Henrique gemeu outra vez, mais alto dessa vez. Ela decidiu ligar para Marcela. São 2 da manhã. A voz irritada atendeu do outro lado. Desculpe incomodar, senhora Tavares, mas o gato voltou. Como assim voltou? Eu mandei remover. Eu sei, mas ele está aqui. E seu pai está reagindo novamente. Houve um silêncio longo. Dulce podia imaginar Marcela sentada na cama, lutando entre a irritação e uma curiosidade que não queria admitir. Deixe-o lá por hoje, mas amanhã resolvo isso de vez. Na manhã seguinte, Marcela voltou acompanhada de 3 seguranças particulares e um veterinário. Estava determinada a resolver aquela situação de uma vez por todas. O veterinário examinou o gato e confirmou que ele estava com ferimentos de briga, mas nada grave. É um macho, aparentemente sem dono, cerca de 5 anos. Tem uma cicatriz antiga no lado direito. Pode sedá-lo e levá-lo para um abrigo, Marcela ordenou. Foi quando a faxineira Dona Zilda entrou para limpar o quarto. Era uma senhora de 60 e poucos anos, baixinha e sempre com um sorriso gentil. Quando viu o gato, seu rosto se iluminou. Manchinha voltou? Achei que tinha acontecido algo com ele. Todos olharam para ela. A senhora conhece esse gato? Almeida perguntou. Claro. Ele vivia aqui pelos arredores. Seu Henrique sempre deixava comida para ele ali nos fundos, perto da área de serviço. Marcela sentiu algo gelado descer pela espinha. Como assim meu pai alimentava esse gato? Ah, sim. Todo dia, sempre no mesmo horário, 6 da manhã, antes de ir para o escritório. Eu via porque chego cedo. Seu Henrique trazia ração e ficava conversando com o Manchinha enquanto ele comia. Isso não faz sentido. Meu pai odiava animais. Dona Zilda deu um sorriso triste. Com todo respeito, filha, seu pai não odiava animais. Ele só fingia. Eu vi ele alimentando gatos abandonados aqui perto por mais de 3 anos. Marcela sentiu o chão se mover sob seus pés. 3 anos. O tempo todo em que seu pai esteve internado naquele hospital para tratamentos regulares de sua condição cardíaca, antes do coma. Ela nunca soube. Nunca perguntou. O gato tem uma cicatriz, a senhora disse? Dulce perguntou ao veterinário. Sim, aqui no lado direito. Parece ser de queimadura. Dulce caminhou até a cama e com cuidado levantou a manga da camisa hospitalar de Henrique. Ali, no braço direito, estava uma cicatriz idêntica. Meu Deus, ela sussurrou. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Marcela se aproximou, observando a cicatriz que nunca tinha reparado. Ou melhor, que nunca tinha perguntado sobre ela. Sempre assumira que eram marcas dos negócios. Talvez algum acidente industrial antigo. Dona Zilda, a senhora sabe algo sobre essa cicatriz? Ela perguntou, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Sei, sim. Foi há uns 4 anos.
Houve um incêndio pequeno ali perto dos fundos, onde os gatos ficavam. Seu pai estava alimentando o Manchinha quando as chamas começaram. Ele pegou o gato e correu, mas os dois se queimaram um pouco. Depois disso, ele levou o Manchinha ao veterinário e pagou todo o tratamento. A sala ficou em silêncio. Marcela olhou para o pai, para aquele homem que ela achava conhecer tão bem, e percebeu que não conhecia nada. "Por que ele nunca me contou isso?" ela murmurou. "Filha, quando foi a última vez que você teve uma conversa de verdade com seu pai?" Dona Zilda perguntou com gentileza, sem julgamento. Marcela não tinha resposta. Não conseguia lembrar. Talvez anos, talvez décadas. Suas conversas sempre giravam em torno de negócios, de números, de decisões empresariais. Quando ela era criança, sim, conversavam. Mas isso foi antes da separação dos pais, antes dela escolher ficar com a mãe e virar as costas para o pai. "Deixem o gato ficar", ela disse finalmente, mas sob supervisão constante. Os dias seguintes trouxeram uma rotina estranha. Manchinha passava a maior parte do tempo deitado sobre Henrique, ronronando. Os monitores mostravam que os batimentos cardíacos do empresário ficavam mais estáveis quando o gato estava presente. Almeida começou a documentar o caso fascinado. Marcela passou a visitar com mais frequência, embora não soubesse bem o porquê. Sentava-se na poltrona ao lado da cama, observando o gato e o pai. Dona Zilda aparecia durante suas pausas para dar comida ao Manchinha e contar histórias sobre Henrique. Sabe, seu pai era diferente quando estava sozinho com os bichos, mais leve, sorria mais. "Ele nunca sorria comigo", Marcela disse sem pensar. Depois se arrependeu da vulnerabilidade. "Talvez porque você nunca deixava, sempre tão séria, tão ocupada." A verdade doía mais do que Marcela queria admitir. Durante anos, construíra uma armadura de profissionalismo e frieza, espelhando exatamente a imagem que achava que o pai projetava. Mas e se estivesse errada? E se o pai que ela conhecia fosse apenas uma fachada, assim como a dela? Uma semana depois da chegada do Manchinha, uma mulher entrou no quarto sem avisar. Era Silvana, a ex-esposa de Henrique. Tinha 65 anos, cabelos grisalhos bem cortados e um vestido simples mas elegante. Marcela não a via há mais de um ano. "Mãe, o que está fazendo aqui?" "Soube sobre o gato. Precisei vir." Silvana caminhou lentamente até a cama, seus olhos fixos no Manchinha. Quando chegou perto, suas mãos tremeram ligeiramente. "É você mesmo, não é?" Ela sussurrou para o gato. "Mãe, do que está falando?" Silvana se sentou pesadamente na cadeira, os olhos marejados. "Esse gato, ou um muito parecido com ele, viveu conosco há muitos anos, quando você era pequena." Marcela sentiu algo se mexer em sua memória. Uma imagem vaga, fragmentos de lembranças de infância. Um gato tricolor, uma casa com jardim. "Eu me lembro vagamente de um gato quando era criança, mas ele não... desapareceu quando seu pai e eu nos separamos", Silvana completou. "Eu assumi que tinha fugido com a mudança, com toda a confusão, mas agora percebo que talvez não tenha sido bem assim." "O que quer dizer?" Silvana passou a mão no rosto cansada. "Quando decidi sair de casa, disse ao seu pai que ele precisava escolher. Ou mudava, ficava mais presente, ou eu ia embora. Ele disse que precisava de tempo. Eu não tive paciência. Peguei você e fui para a casa da minha mãe. Quando voltei algumas semanas depois para buscar mais coisas, o gato tinha sumido. Seu pai disse que ele fugiu. Mas eu encontrei a caixinha de transporte do gato escondida no depósito, com comida e água. Como se alguém tivesse levado ele para algum lugar com cuidado." Marcela processava a informação lentamente. "Você está dizendo que meu pai levou o gato embora? Por quê?" "Porque ele sabia que eu nunca ficaria, e porque aquele gato era sua única lembrança feliz daquela casa. Acho que ele quis preservar isso, mesmo que de longe." Manchinha levantou a cabeça e olhou para Silvana, miando baixinho. A mulher estendeu a mão, hesitante, e o gato cheirou seus dedos antes de se deitar novamente sobre Henrique. "Como ele ainda está vivo depois de tantos anos?" Marcela perguntou. "Se é o mesmo gato, ele teria quase 20 anos. Talvez não seja o mesmo.
Talvez seja um descendente, ou talvez seja só um gato parecido e eu esteja vendo coisas que não existem porque quero acreditar que seu pai guardou algo nosso todos esses anos. Mas no fundo, Marcela sentia que era mais que isso. Havia algo na forma como o gato se comportava, como se conhecesse aquele homem deitado na cama, como se tivessem uma história juntos. Almeida entrou com um tablet na mão, animado. Precisam ver isso. Consegui localizar de onde o gato veio. Ele mostrou um mapa com um trajeto marcado. Usando as câmeras de segurança da região, tinham rastreado o caminho que Manchinha fizera até o hospital. Ele veio daqui. Almeida apontou para um bairro na periferia da cidade. Fica a quase 12 quilômetros daqui. Para um gato ferido, essa jornada levou dias. 12 quilômetros, Marcela repetiu incrédula. Por que um gato viria de tão longe? Isso é o que precisamos descobrir. No dia seguinte, Marcela dirigiu até o endereço indicado. Era uma casa pequena, bem cuidada apesar da pintura descascada. No portão, uma placa escrita à mão dizia Lar dos Esquecidos. Quando tocou a campainha, uma senhora idosa atendeu. Devia ter uns 70 anos, magra, com rugas profundas, mas olhos gentis. Posso ajudar? Meu nome é Marcela Tavares. Estou procurando informações sobre um gato que veio dessa casa. O rosto da senhora se iluminou e entristeceu ao mesmo tempo. Você está falando do Manchinha? Entre, por favor. Meu nome é Terezinha. Marcela entrou numa sala simples, mas o que viu a deixou sem palavras. Havia gatos por toda parte. 15, talvez 20 de todas as cores e tamanhos. Alguns dormiam em almofadas, outros brincavam com brinquedos improvisados. Cuido de gatos abandonados aqui há 15 anos, Terezinha explicou. O Manchinha chegou há uns 4 anos, já adulto, com queimaduras. Alguém o deixou na minha porta com uma nota e dinheiro para tratamento. Uma nota? Terezinha foi até um armário e voltou com uma caixa de sapatos cheia de papéis. Dentro havia dezenas de envelopes, todos com dinheiro, todos sem remetente. Todo mês, durante anos, recebia esses envelopes. Sempre a mesma quantia, sempre sem identificação. Era o suficiente para cuidar dos gatos, comprar ração, pagar veterinário. Mas há 6 meses, pararam de chegar. Marcela pegou um dos envelopes. A caligrafia era familiar. Muito familiar. Era a mesma letra que assinava os documentos da empresa, a mesma que ela via em contratos e memorandos há anos. Era meu pai, ela sussurrou. Ele estava financiando isso. Terezinha sentou-se, os olhos brilhando. Seu pai? Então era ele. Eu sempre quis saber quem era meu anjo da guarda. Há 6 meses ele entrou em coma, Marcela explicou, a voz tremendo. Por isso o dinheiro parou de chegar. Meu Deus, e o Manchinha? Ele sabia? É por isso que ele fugiu? Marcela não tinha resposta. Como um gato saberia? Mas então se lembrou das visitas que o pai fazia ao hospital para tratamentos cardíacos. 3 anos de visitas regulares. Talvez o Manchinha o acompanhasse. Talvez houvesse um vínculo mais profundo do que ela imaginava. Posso continuar mandando o dinheiro, Marcela ouviu-se dizendo. Meu pai gostaria. Não precisa, filha. Eu me viro. Por favor, deixe-me fazer isso por ele. Por todos esses gatos que ele amava tanto. Terezinha aceitou com lágrimas nos olhos. Antes de ir embora, Marcela perguntou se podia levar alguns gatos para visitar o pai. Para sua surpresa, Terezinha concordou imediatamente. Eles conhecem ele. Vão lembrar. No hospital, a chegada de 6 gatos causou um pequeno tumulto. Almeida precisou de autorização especial da diretoria. Marcela usou toda a sua influência e o sobrenome do pai. Afinal, Henrique Tavares era um dos maiores benfeitores daquele hospital. Quando os gatos entraram no quarto, algo extraordinário aconteceu. Um por um eles foram até a cama, cheiraram Henrique e se acomodaram ao seu redor. O Manchinha continuou em seu lugar de sempre, sobre o peito do empresário, mas agora estava rodeado pelos outros. Os monitores mostraram uma mudança imediata. O ritmo cardíaco de Henrique se estabilizou ainda mais. A respiração ficou mais profunda. Era como se seu corpo reconhecesse aquelas presenças e respondesse a elas. Dulce, que estava de plantão, observava fascinada.
Em 30 anos de enfermagem, nunca vi nada parecido. Ele amava esses bichos, Marcela disse, mais para si mesma. Todo esse tempo, enquanto eu achava que ele só se importava com dinheiro e poder, ele estava cuidando deles. Silvana, que também estava presente, colocou a mão no ombro da filha. Seu pai sempre foi complicado, mas o amor dele nunca foi simples de entender. Ele amava à distância, achando que era melhor assim. Mas não era, Marcela respondeu, a raiva antiga voltando. Não era melhor. Era covarde. Ele podia ter ficado. Podia ter lutado por nós. Podia. Mas não lutou. E você também fez escolhas, Marcela. Escolheu nunca procurá-lo. Nunca perdoá-lo. Construiu uma vida inteira baseada na mágoa. As palavras doeram porque eram verdadeiras. Marcela tinha 16 anos quando decidiu que nunca perdoaria o pai. Tinha 42 agora. 26 anos de raiva cultivada, de distância mantida, de amor negado. Eu não sei como perdoar, ela admitiu, a voz quebrando. Então aprenda, porque o tempo está passando e logo pode ser tarde demais. Naquela noite, Marcela ficou sozinha no quarto com o pai e os gatos. Todos dormiam, exceto o Manchinha, que a observava com olhos atentos. Ela pegou a mão do pai pela primeira vez em anos. Estava fria, sem vida, mas ainda era a mão dele. Por que você nunca me contou sobre os gatos? Ela sussurrou. Por que guardava tantos segredos? Não houve resposta como esperado, mas os dedos do pai se contraíram de leve contra os dela. Marcela prendeu a respiração. Você está me ouvindo? Consegue me ouvir? Outro movimento leve, quase imperceptível, mas estava ali. Eu não sei o que fazer, pai. Não sei como consertar tudo que está quebrado entre nós. Não sei se dá para consertar. O Manchinha miou e se moveu, saindo do peito de Henrique para se aproximar de Marcela. Subiu em seu colo e começou a ronronar, olhando para ela como se entendesse tudo. E então Marcela chorou. Chorou como não chorava desde criança. Chorou pela família que perderam, pelo tempo desperdiçado, pela incapacidade de ambos em atravessar o orgulho e o medo. Chorou até não ter mais lágrimas, enquanto o gato permanecia em seu colo e a mão do pai segurava fracamente a sua. Nos dias seguintes, algo mudou em Marcela. Ela começou a passar mais tempo no hospital, não apenas sentada em silêncio, mas falando com o pai. Contava sobre o trabalho, sobre a empresa que ele construíra e que ela agora comandava. Falava sobre decisões difíceis, sobre medos que nunca tinha admitido ter. E enquanto falava, começou a explorar o passado dele. Pediu a Dulce acesso aos pertences pessoais que estavam guardados. Havia uma mala pequena com roupas e alguns objetos. No fundo, encontrou uma carteira velha. Dentro da carteira, fotos. Dezenas delas. Marcela, aos 5 anos, sorrindo sem dentes da frente. Marcela, aos 7, com um vestido de festa. Marcela, aos 10, no dia da formatura do primário. Foto após foto, documentando momentos que ela nem lembrava que ele tinha presenciado. Ele estava lá, ela murmurou, folheando as imagens. O tempo todo ele estava me observando. Silvana, que tinha voltado para ver os gatos, olhou as fotos com tristeza. Eu nunca soube. Achei que ele tinha desistido de vocês completamente. Não desistiu. Só não sabia como se aproximar. Ou tinha medo demais de ser rejeitado. Entre as fotos havia cartas. Envelopes fechados, nunca enviados, todos endereçados a Marcela. Ela abriu o primeiro com mãos trêmulas. Minha querida Marcela, hoje você fez 15 anos. Vi você de longe, na festa que sua mãe organizou. Você estava tão linda, tão crescida. Queria ter coragem de me aproximar, de dizer que te amo, mas sei que não seria bem-vindo. Então fico aqui, guardando palavras que nunca terei coragem de dizer. Havia outras cartas. Uma para cada aniversário, cada formatura, cada momento importante. Todas escritas, nenhuma enviada. Um arquivo inteiro de amor nunca comunicado, de arrependimento nunca expressado. Marcela leu todas, uma por uma, enquanto as lágrimas escorriam livremente. O pai, que ela achava frio e distante, estava ali, nas páginas, desnudando sua alma de uma forma que nunca conseguira fazer pessoalmente.
Quando terminou a última carta, ergueu os olhos para o homem na cama. Por que nunca me deu essas cartas? Por que guardou tudo para si? O advogado da família chegou no dia seguinte com notícias que complicaram ainda mais a situação. Leonardo Barros era um homem meticuloso, sempre carregando sua pasta de couro e expressão séria. Marcela, precisamos conversar sobre algo delicado. Eles se sentaram numa sala reservada do hospital. Leonardo abriu a pasta e tirou documentos. Seu pai fez um testamento há 3 anos, logo depois de descobrir sua condição cardíaca. Ele determinou que, caso algo acontecesse com ele, toda a fortuna da família fosse dividida assim: metade para você e metade para um fundo em nome dos abrigos de animais abandonados. Marcela não estava surpresa. De alguma forma, fazia sentido. Tudo bem, é justo. Há mais. Ele também deixou instruções de que você deveria assumir a gestão do fundo, trabalhar ativamente nos abrigos, entender a importância dessa causa para ele. Ele queria que eu conhecesse essa parte dele, Marcela concluiu. Exatamente. Mas há um problema. Marcos Tavares, primo de seu pai e vice-presidente da empresa, está contestando o testamento. Marcela sentiu o sangue gelar. Marcos sempre foi ambicioso, sempre quis mais poder na empresa. Com que base? Ele está alegando que seu pai estava mentalmente incapacitado quando fez o testamento. Diz que doar metade da fortuna para animais é prova de insanidade. Tem laudos médicos questionáveis apoiando a alegação. Isso é ridículo. Pode ser, mas ele tem advogados bons. E se conseguir anular o testamento, a fortuna seria dividida entre todos os herdeiros legais, incluindo ele. Você ficaria apenas com uma fração. Marcela se levantou, furiosa. Ele não vai conseguir. Vou lutar contra isso. Você terá que provar que seu pai estava em pleno uso das faculdades mentais e que a decisão de ajudar os animais não foi um capricho, mas algo consistente com quem ele era. Eu posso fazer isso. Tenho as cartas, tenho as testemunhas, tenho os registros dos pagamentos para a Terezinha. Vai precisar de tudo isso e mais. Marcos está jogando pesado. A batalha legal começou a tomar forma. Marcos exigiu avaliações psiquiátricas póstumas, questionou cada decisão que Henrique tomara nos últimos anos. Conseguiu que antigos funcionários descontentes dessem depoimentos sobre comportamento estranho do empresário. Marcela se viu não apenas lutando pela herança, mas pela memória do pai. Cada alegação de insanidade era uma ofensa pessoal, um desrespeito ao homem que ela estava finalmente começando a conhecer. Foi durante uma reunião particularmente tensa com os advogados que Dulce ligou, urgente. Marcela, você precisa vir. Algo está acontecendo com seu pai. Ela dirigiu em alta velocidade até o hospital. Quando chegou ao quarto, encontrou Almeida e uma equipe de médicos ao redor da cama. Os monitores mostravam leituras que ela não entendia completamente. O que aconteceu? O Manchinha está doente. Dulce explicou apontando para o gato que jazia fraco ao lado de Henrique. Ele parou de comer há 2 dias. Levamos ao veterinário, fizeram exames, mas não encontraram nada físico. É como se ele estivesse desistindo. Marcela olhou para o gato, aquele animal que atravessara a cidade ferido para encontrar o dono. Ele estava magro, os olhos sem brilho, respirando com dificuldade. E meu pai? Os sinais vitais dele estão ficando instáveis. É como se estivessem conectados de alguma forma. Marcela se ajoelhou ao lado da cama, acariciando suavemente a cabeça do Manchinha. Não desista, ela sussurrou. Ele precisa de você. Eu preciso de você. Você é a ponte entre nós, entende? É você que está mostrando quem meu pai realmente era. O gato nem reagiu. Simplesmente continuou ali, respirando fraco, cada vez mais próximo do fim. Foi Terezinha quem sugeriu trazer mais gatos. Manchinha nunca ficou sozinho, sempre viveu em comunidade. Talvez ele precise deles. Dessa vez, não houve objeções. Trouxeram 15 gatos para o hospital. A diretoria cedeu uma sala anexa ao quarto de Henrique para acomodá-los. E um por um foram apresentados ao Manchinha. Houve um gato laranja chamado Mel, que se deitou ao lado do Manchinha e começou a lambê-lo.
Uma gata preta chamada Luna, que trouxe um brinquedo e tentou fazê-lo brincar. Um filhote chamado Amendoim, que simplesmente dormiu encostado nele, ronronando alto. E lentamente, muito lentamente, o Manchinha começou a responder. Primeiro apenas movendo as orelhas ao som dos outros gatos. Depois abrindo os olhos. E finalmente, 2 horas depois, lambendo de volta o pelo de mel. Ele está voltando, Dulce disse, emocionada. E com a melhora do Manchinha, Henrique também se estabilizou. Era inexplicável e lógico, mas estava acontecendo. Alguma conexão profunda existia entre eles, algo que a medicina não podia medir, mas que era inegável. Marcela passou aquela noite rodeada de gatos, lendo as cartas do pai em voz alta. Contou sobre a batalha legal, sobre os desafios que enfrentava. Falou sobre o medo de não ser forte o suficiente, de falhar. Eu sou como você, sabia? Ela disse, a voz ecoando no quarto silencioso. Também tenho dificuldade de demonstrar o que sinto. Também construí muros para me proteger. E agora estou sozinha, sem saber como derrubar esses muros. Foi quando sentiu algo molhado em sua mão. Olhou para baixo e viu o Manchinha lambendo suas lágrimas. O gato subiu em seu colo novamente como fizera antes e pressionou a cabeça contra seu peito. E Marcela entendeu. O amor não precisava ser complexo, não precisava de grandes gestos ou palavras perfeitas. Às vezes, bastava estar presente. Às vezes, o simples ato de não desistir já era suficiente. Na semana seguinte, a audiência sobre o testamento foi agendada. Marcela chegou preparada com todas as evidências que tinha. Trouxe Terezinha para testemunhar. Trouxe Dona Zilda. Trouxe até Silvana, que falou sobre o gato que viveu com eles décadas atrás. Mas foi o depoimento de Almeida que mais impactou. Conheço Henrique Tavares há 15 anos, ele disse ao juiz. Tratei de seus problemas cardíacos desde o início. E posso atestar que, embora ele tivesse limitações físicas, sua mente sempre foi sharp, lúcida, calculista até. Suas decisões, por mais incomuns que parecessem, sempre tinham lógica e propósito. Mas doar metade de uma fortuna para animais? O advogado de Marcos questionou. Como isso demonstra sanidade mental? Demonstra coerência com seus valores, Almeida respondeu. Valores que ele manteve por anos em silêncio, sem publicidade. Isso não é loucura, é integridade. O juiz pediu tempo para analisar. Marcela voltou ao hospital exausta, mas esperançosa. Encontrou novidade esperando por ela. Ele mexeu a mão. Dulce contou animada. Não só os dedos, a mão inteira. E quando eu falei com ele, pareceu tentar abrir os olhos. Marcela se aproximou da cama. O pai parecia diferente, menos pálido, a respiração mais forte. Pai, se está me ouvindo, aperte minha mão. Nada aconteceu por longos segundos. Então, fraco, mas inconfundível, uma pressão. Henrique apertou a mão da filha. Ele está voltando, Marcela sussurrou incrédula. Almeida entrou correndo, fazendo testes. Luz nos olhos, testes de reflexo, estímulos sonoros. Henrique respondia a alguns, não a outros, mas claramente havia progresso. Não quero criar falsas esperanças, o médico alertou. Mas os sinais são encorajadores. O cérebro dele está mostrando mais atividade. Foi o Manchinha, Marcela disse com convicção. Foi esse maldito gato teimoso que não desistiu dele. Manchinha estava deitado como sempre, ronronando contra o peito de Henrique. Mas agora havia algo diferente. A mão do empresário, que antes ficava inerte, agora descansava suavemente sobre o pelo do gato, como se, mesmo inconsciente, reconhecesse aquele toque. Silvana voltou ao hospital com uma caixa que Marcela nunca tinha visto. Era de madeira, velha, com fechadura enferrujada. Encontrei isso no depósito da minha casa. Era do seu pai. Ele deixou comigo quando nos separamos. Disse que era importante, mas nunca veio buscar. Dentro da caixa, mais memórias. Fotos de Henrique jovem, com os pais já falecidos. Uma foto dele segurando Marcela recém-nascida, o rosto radiante de amor. Cartas que Silvana escrevera durante o namoro. E um diário. Marcela nunca soube que o pai mantinha um diário. Abriu na primeira página e começou a ler.
Hoje segurei minha filha pela primeira vez. Ela é tão pequena, tão frágil. Prometo que vou protegê-la sempre, que vou ser o pai que eu nunca tive. Prometo que ela nunca vai se sentir sozinha. As páginas seguintes documentavam os primeiros anos de Marcela. Cada marco, cada alegria. E então as entradas começaram a mudar. Silvana está infeliz. Trabalho demais, chego tarde, perco momentos importantes. Ela tem razão em estar frustrada. Mas não sei como parar. A empresa está crescendo, há tantas responsabilidades. Como equilibro tudo? E mais adiante, Silvana foi embora, levou Marcela. A casa está vazia. Eu falhei. Falhei como marido. Falhei como pai. Marcela me olhou antes de ir, como se perguntasse por que não lutei para ficar. Não tinha resposta. Não tinha coragem. Marcela continuou lendo, lágrimas caindo nas páginas amareladas. O diário documentava anos de solidão, de arrependimento, de amor não expresso. E então, uma entrada específica chamou sua atenção. Encontrei um gato hoje. Estava ferido, queimado por brasa de fogueira. Lembrou-me do Bingo, o gato que tivemos. O mesmo padrão de cores. Levei para tratar. O veterinário disse que vai se recuperar. Vou chamá-lo de Manchinha, como Marcela costumava chamar o Bingo quando era pequena. Talvez seja uma loucura, mas é como ter um pedaço dela de volta comigo. Manchinha era uma tentativa de preservar uma memória, uma conexão com a filha que ele afastara. Ele nunca esqueceu você, Silvana disse suavemente. Carregou a culpa e o amor por todos esses anos, sem saber como consertar. Por que nunca me disse nada disso? Por que deixou eu acreditar que ele não se importava? Porque você estava feliz odiando ele. Dava um propósito à sua vida, uma razão para seguir em frente. Eu fui egoísta. Alimentei essa raiva porque me convencia de que tinha feito a escolha certa. Todos falhamos, Marcela concluiu. Eu, você, ele. Falhamos em ser honestos uns com os outros. A decisão judicial veio 3 dias depois. O juiz manteve o testamento. Reconheceu que as ações de Henrique ao longo dos anos demonstravam um compromisso genuíno com o bem-estar dos animais abandonados e que a doação estava alinhada com seus valores consistentes. Marcos não aceitou bem. Ameaçou apelar, disse coisas horríveis sobre Henrique, sobre Marcela. Mas ela não se importou. Tinha coisas mais importantes com que se preocupar. O Manchinha começou a definhar novamente. Dessa vez era diferente. Não era desistência, era exaustão. O gato tinha dado tudo o que podia, usado toda a energia que tinha para manter Henrique vivo. E agora estava simplesmente cansado. Ele pode não aguentar muito mais, o veterinário disse preocupado. O corpo dele está dando sinais de falência múltipla dos órgãos. Marcela não conseguia imaginar perder o Manchinha. Ele se tornara mais que um gato. Era um símbolo, uma ponte, a última conexão tangível com o pai que nunca conhecera direito. Passou a noite ao lado dele, acariciando seu pelo, sussurrando promessas. Não desista, por favor, não desista. Ainda preciso de você. Meu pai precisa de você. Mas o Manchinha continuou a declinar. Parou de comer completamente. Mal conseguia erguer a cabeça. Terezinha veio visitar, trazendo consigo uma antiga manta que o gato costumava usar. Ele quer ir, ela disse com lágrimas nos olhos. Cumpriu sua missão. Trouxe você e seu pai juntos. Mas ainda não estamos juntos. Ele ainda está em coma. Não, filha, vocês estão juntos. Você entende seu pai agora. Entende o amor dele, mesmo que imperfeito. É isso que o Manchinha queria. Naquela noite, Marcela deitou ao lado do pai na cama hospitalar, com o Manchinha entre eles. Os outros gatos estavam espalhados pelo quarto, uma vigília silenciosa. Ela segurou a mão do pai com uma mão e acariciou o Manchinha com a outra. Eu te perdoo, pai, ela sussurrou. Perdoo todas as vezes que não esteve presente. Perdoo a distância, o silêncio, os anos perdidos. E espero que, onde quer que esteja na sua mente, você também me perdoe, por ter sido tão dura, tão inflexível, tão parecida com você. O Manchinha soltou um miado fraco. Marcela sentiu a mão do pai apertar a sua com uma força surpreendente, e então, pela primeira vez em 6 meses, ouviu sua voz. Cela.
Era apenas um sussurro rouco, mal audível, mas estava ali. Ela ergueu a cabeça, incrédula, e viu os olhos do pai abertos. Apenas uma fresta, mas estavam focados nela. Pai? Pai, você está acordado? Perdoe. As lágrimas vieram sem controle. Marcela se inclinou, pressionando a testa contra a do pai. Já perdoei. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Almeida chegou minutos depois, chamado às pressas por Dulce. Ele não conseguia esconder o espanto. Isso não deveria ser possível. Os danos cerebrais eram extensos. Mas ele está acordado, Marcela insistiu. O médico fez exames rápidos. Henrique estava consciente, embora extremamente fraco. Podia mover os olhos, apertar as mãos, pronunciar algumas palavras com grande esforço. Não era uma recuperação completa, mas era infinitamente mais do que esperavam. O Manchinha, Henrique sussurrou, a mão procurando pelo gato. Marcela colocou cuidadosamente o felino mais próximo do pai. O gato, mesmo fraco, se arrastou até alcançar o rosto de Henrique e pressionou o focinho contra sua bochecha. O empresário fechou os olhos, lágrimas escorrendo. Você voltou por mim. O Manchinha ronronou. Era um som fraco, quase imperceptível, mas cheio de significado. Um último esforço, uma última demonstração de amor inquebrantável. E então, suavemente, o Manchinha fechou os olhos. O ronronar parou. Seu corpo relaxou completamente nos braços de Henrique. Não, Marcela sussurrou. Não. Mas era tarde. O veterinário confirmou minutos depois. O coração do Manchinha tinha parado. Ele dera o último fôlego vendo Henrique acordar. Cumprir a sua missão até o fim. O quarto ficou em silêncio absoluto, exceto pelos soluços de Marcela. Os outros gatos se aproximaram, um por um, cheirando o corpo do Manchinha, como se entendessem o que tinha acontecido. Mel deitou ao lado dele. Luna pressionou a cabeça contra seu pelo. Era uma despedida. Henrique chorou silenciosamente, incapaz de falar. Sua mão tremeu enquanto acariciava pela última vez o pelo tricolor do gato que atravessara a cidade para salvá-lo. Nas semanas seguintes, a recuperação de Henrique foi lenta e dolorosa. A fisioterapia era exaustiva. Reaprender a falar claramente, a mover os membros, a executar tarefas básicas, exigia paciência infinita. Mas ele persistiu, impulsionado por algo que não tinha antes do coma. Um propósito real. Marcela estava lá todos os dias, não apenas visitando, mas participando ativamente da recuperação. Ajudava nos exercícios, conversava durante horas, compartilhava histórias de sua vida que ele tinha perdido. Você casou? Henrique perguntou um dia, a fala ainda arrastada, mas compreensível. Não, nunca me permiti. Achava que compromisso significava fracasso, igual ao seu casamento. Percebi recentemente que estava errada. Seu casamento não falhou por falta de amor. Falhou por falta de comunicação. Eu fui covarde. Foi. Mas eu também. Levei sua covardia como desculpa para nunca arriscar meu coração. Eles estavam sentados na sala de fisioterapia, cercados por aparelhos. Henrique estava tentando recuperar a coordenação motora, pegando objetos pequenos com as mãos ainda trêmulas. Uma Manchinha sabia. Sabia o quê? Que nós precisávamos um do outro. Marcela olhou para o medalhão que agora usava no pescoço. Dentro dele, um tufo do pelo tricolor do Manchinha, preservado para sempre. Terezinha tinha feito medalhões para todos que amavam o gato. Ele nos trouxe de volta, mas a jornada ainda é nossa. Silvana começou a visitar também. No começo, as conversas eram tensas, cheias de pausas desconfortáveis. Havia 20 anos de mágoa acumulada entre ela e Henrique, mas lentamente, muito lentamente, começaram a falar de verdade. Por que nunca lutou por nós? Silvana perguntou um dia, a voz cansada. Eu teria voltado se você tivesse pedido, se tivesse mostrado que se importava. Porque
Achava que vocês seriam mais felizes sem mim. Isso é fuga, Henrique, não é amor. É covardia disfarçada de sacrifício. Eu sei, sempre soube. Houve um silêncio longo. Então Silvana estendeu a mão e tocou levemente a dele. Mas eu também fui covarde. Fugi quando as coisas ficaram difíceis. Usei Marcela como escudo, como razão para não tentar mais. Machucamos nossa filha com nossa imaturidade. Podemos consertar? Não voltaremos a ser um casal. Esse tempo passou, mas podemos ser uma família. Podemos ser pais melhores, mesmo que tardiamente. Foi um acordo tácito. Silvana voltou a aparecer regularmente, não como esposa, mas como parte da família que estava sendo reconstruída. Às vezes, trazia comida caseira para Henrique. Outras vezes, simplesmente sentava e conversava com Marcela sobre coisas triviais. O abrigo de Terezinha se tornou central na recuperação de Henrique. Quando ele ganhou forças suficientes para sair do hospital em uma cadeira de rodas, o primeiro lugar que quis visitar foi a casa dos gatos. Terezinha chorou ao vê-lo. Abraçou-o longamente, sussurrando agradecimentos por anos de ajuda anônima. O senhor salvou tantos deles, tantas vidas que teriam sido perdidas. Henrique olhou ao redor para as dezenas de gatos que corriam, brincavam, dormiam. Alguns tinham apenas 3 patas, outros eram cegos. Muitos tinham cicatrizes de vidas duras na rua. Mas todos estavam vivos, seguros, amados. O Manchinha veio daqui? Sim, ele era especial. Sempre foi. Quando você o trouxe com as queimaduras, achei que não sobreviveria. Mas lutou. Lutou da mesma forma que lutou para voltar até você. Um gato laranja se aproximou, cheirando a cadeira de rodas de Henrique. Era Mel, o companheiro mais próximo do Manchinha. O gato pulou no colo do empresário e se enroscou, ronronando alto. Eles se lembram de você, Terezinha disse. Sempre se lembrarão. Marcela assistia tudo com um nó na garganta. Via o pai, aquele homem que ela acreditava ser feito apenas de números e frieza, derreter completamente cercado pelos animais que salvara. Via a verdadeira essência dele, aquela que sempre esteve lá, mas que ela nunca quisera enxergar. A batalha legal com Marcos não terminou com a decisão favorável. Ele continuou tentando sabotar, espalhar rumores, prejudicar negócios. Mas Marcela estava diferente agora. Tinha aprendido com o pai a importância de proteger o que realmente importa. Numa reunião do conselho da empresa, ela o confrontou diretamente. Marcos, você pode continuar lutando. Pode gastar anos em tribunais, contratar os melhores advogados. Mas não vai mudar o fato de que meu pai escolheu fazer algo bom com o dinheiro dele, e eu vou honrar essa escolha. Você está jogando fora uma fortuna em gatos de rua, ele rebateu venenoso. Seu pai estava louco e você está seguindo o mesmo caminho. Talvez, ou talvez eu tenha finalmente entendido o que realmente tem valor. A reunião terminou com Marcos sendo removido da vice-presidência. Os outros membros do conselho votaram a favor. Cansaram de suas manipulações, de seus ataques constantes à memória de Henrique. Com a questão legal finalmente resolvida, Marcela pôde focar no que realmente importava. Criou uma fundação em nome do Manchinha. A Fundação Manchinha não apenas financiava abrigos de animais, mas também programas de educação sobre posse responsável, clínicas veterinárias gratuitas em comunidades pobres e campanhas de adoção. Quero que o legado dele seja maior que só salvar animais, ela explicou a Henrique durante uma visita. Quero que seja sobre amor incondicional, sobre não desistir mesmo quando tudo parece perdido. Henrique, sentado em sua cadeira de rodas no jardim do hospital, olhou para a filha com olhos brilhantes. Ele teria gostado. Eu sei. Ele nos ensinou tanto numa vida tão curta. Ensinou que vale a pena lutar, que vale a pena voltar, que vale a pena perdoar. 3 meses após acordar do coma, Henrique recebeu alta. Não estava totalmente recuperado e provavelmente nunca estaria. Precisava de uma cadeira de rodas, sua fala ainda era lenta, a coordenação imperfeita. Mas estava vivo, estava consciente e estava presente.
Marcela o levou para uma casa nova. Não a antiga mansão onde ele morava sozinho, mas uma residência menor, mais aconchegante, adaptada para suas necessidades. E junto com ele foram 6 gatos do abrigo: Mel, Luna, Amendoim e 3 outros que Henrique escolheu pessoalmente. Uma casa precisa de vida, ele disse ao vê-los explorarem os cômodos. Não posso mais viver sozinho. Silvana ajudou na mudança. Trouxe móveis, organizou os quartos, contratou uma enfermeira para ajudar nas necessidades diárias de Henrique. Não ficou morando lá, mas visitava regularmente. Parece um novo começo, Marcela comentou observando os gatos correrem pela sala. É uma segunda chance, Henrique concordou, que eu não mereço, mas agradeço. Todos merecemos segundas chances, pai. O Manchinha nos ensinou isso. A vida caiu numa nova rotina. Marcela visitava o pai 3 vezes por semana, às vezes mais. Conversavam sobre tudo, sobre a empresa, sobre o passado, sobre arrependimentos e esperanças. Ele contava histórias de quando ela era bebê, memórias que ela não tinha. Ela compartilhava detalhes de sua vida adulta que ele tinha perdido. Você se parece com sua mãe, Henrique disse um dia, mas tem minha teimosia. Que combinação terrível, Marcela riu. Teimosa e orgulhosa, sem chance de felicidade. Não diga isso. Você é mais sábia que eu. Está aprendendo. Jovem. Eu desperdicei décadas. Marcela pegou a mão do pai. Então não vamos desperdiçar mais nenhum dia. Foi Dulce quem sugeriu escrever um livro. Ela tinha acompanhado toda a jornada desde o primeiro dia e achava que a história precisava ser compartilhada. Tantas famílias estão quebradas como a de vocês estava. Tantas pessoas guardam mágoas, constroem muros, se recusam a perdoar. Talvez sua história possa ajudar. Marcela hesitou. Era uma ideia vulnerável expor suas falhas, suas dores, mas conversou com o pai e ele concordou. Se puder ajudar, uma família, valerá a pena. Começaram a escrever juntos, ou melhor, Marcela escrevia enquanto Henrique ditava suas memórias. O livro se chamaria Manchinha, a jornada de um amor incondicional. Entrevistaram Terezinha, que contou sobre os anos recebendo ajuda anônima, sobre como o Manchinha chegou e se tornou especial. Entrevistaram Dona Zilda, que compartilhou as manhãs vendo Henrique alimentar os gatos. Até Silvana deu seu depoimento, falando sobre o casamento, a separação e o longo caminho até o perdão. O processo de escrever foi terapêutico. Forçou Marcela e Henrique a revisitar momentos dolorosos, mas desta vez com a perspectiva do tempo e da maturidade. Descobriram que muitas brigas eram baseadas em mal-entendidos, que muita raiva vinha de expectativas não comunicadas. Se tivéssemos conversado, realmente conversado, anos atrás, Henrique refletiu, talvez nada disso teria acontecido. Ou talvez precisássemos passar por tudo isso para chegar aqui. Marcela contra-argumentou. Talvez não estivéssemos prontos antes. Talvez o Manchinha precisasse aparecer para nos forçar a enfrentar a verdade. No primeiro aniversário do dia em que o Manchinha entrou no hospital, organizaram uma cerimônia no abrigo de Terezinha. Foi uma celebração da vida dele, mas também do recomeço que proporcionou. Mais de 50 pessoas apareceram. Antigos funcionários da empresa de Henrique, médicos e enfermeiras do hospital, vizinhos, pessoas que o Manchinha tocou de alguma forma. Marcela fez um discurso, a voz firme apesar das lágrimas. Um ano atrás, um gato maltratado e ferido fez uma jornada impossível. 12 quilômetros através da cidade, mancando, sangrando, determinado a alcançar a pessoa que amava. Ele não sabia que essa jornada salvaria não apenas um homem, mas uma família inteira. Ele não sabia que seu amor incondicional nos ensinaria o que realmente importa. O Manchinha nos mostrou que o amor não desiste, que o amor atravessa qualquer distância, suporta qualquer dor, espera pacientemente mesmo quando não há esperança. E mais importante, nos mostrou que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para perdoar,
Nunca é tarde para ser a família que deveríamos ter sido desde o início. Plantaram uma árvore em memória do Manchinha, uma jabuticabeira, porque Henrique lembrava que era a árvore favorita de Marcela quando criança. Aos pés da árvore, uma placa: Manchinha, o gato que nos trouxe de volta ao lar. A rotina na nova casa de Henrique se estabeleceu. As manhãs começavam com os gatos pulando na cama, demandando café da manhã. A enfermeira, uma senhora chamada Rosa, ajudava Henrique com a rotina matinal. Então, vinham os exercícios de fisioterapia que ele fazia com determinação renovada. Às tardes, quando o tempo permitia, Rosa levava Henrique ao jardim. Mel sempre o acompanhava, deitando-se no colo dele enquanto o sol aquecia ambos. Era nessas horas que Henrique mais pensava no Manchinha. Você fez tudo certo. Ele sussurrava para o gato que não estava mais lá. Me trouxe de volta. Obrigado. Marcela aparecia geralmente no fim da tarde. Trazia relatórios da fundação, atualizações dos abrigos que estavam ajudando. Mas também trazia histórias pessoais. Finalmente estava permitindo que outras pessoas entrassem em sua vida. Conheci alguém, ela contou um dia hesitante. Henrique ergueu as sobrancelhas, interessado. Conte. Ele é veterinário. Trabalha em um dos abrigos que apoiamos. É gentil, paciente, ama os animais tanto quanto você. E você, gosta dele? Marcela corou, algo raro. Estou tentando. Estou tentando deixar os muros caírem. Henrique sorriu. Aquele sorriso que ela não via há décadas. O Manchinha ficaria feliz. Acho que sim. Acho que ele queria que todos nós aprendêssemos a amar sem medo. O livro foi publicado 6 meses depois. Manchinha, a jornada de um amor incondicional, se tornou um sucesso inesperado. Pessoas de todo o país escreviam contando suas próprias histórias de famílias quebradas e reconciliadas, de animais que salvaram vidas, de amor que parecia impossível, mas encontrou um caminho. Uma carta em particular tocou profundamente Marcela. Era de uma mulher de 70 anos, que não falava com o filho há 15 anos. Li seu livro e chorei do início ao fim. Vi meu filho em você. Vi minha teimosia refletida na de seu pai. E percebi que estava desperdiçando os últimos anos que me restam, alimentando uma raiva que nem lembro direito por que começou. Liguei para meu filho ontem. Conversamos por 3 horas. Vou vê-lo na próxima semana. Obrigada. Obrigada por me mostrar que não é tarde demais. Isso é o que o Manchinha queria, Henrique disse ao ouvir a carta. Salvar mais. Que só nós. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. A fundação cresceu. Em 2 anos, estavam apoiando 47 abrigos em todo o estado. Realizavam mais de 2.000 castrações gratuitas por ano. Tinham clínicas móveis que visitavam comunidades remotas. E o melhor de tudo, já haviam conseguido lares permanentes para mais de 3.000 animais abandonados. Marcela assumiu um papel mais ativo, reduzindo suas horas na empresa para se dedicar à fundação. Descobriu que esse trabalho preenchia algo nela que os negócios nunca preencheram. É estranho, ela comentou com Silvana durante um chá. Passei a vida inteira perseguindo o sucesso financeiro, achando que era isso que me faria feliz. Mas é isso. É ver um gato doente se recuperar. É encontrar um lar para um animal que foi abandonado. Isso me faz feliz. Você descobriu o que seu pai descobriu tarde demais, Silvana respondeu. Que conexão verdadeira é mais valiosa que qualquer fortuna. O relacionamento de Marcela com o veterinário, Daniel, progrediu devagar. Ela tinha medo de repetir os erros dos pais, de se deixar consumir pelo trabalho ou de não saber como manter uma relação saudável. Mas Daniel era paciente. Não precisa ser perfeito, ele disse uma noite enquanto jantavam. Só precisa ser honesto. Comunicação, lembra? Foi a falta dela que quase destruiu sua família. E se eu não souber como fazer isso? Então a gente aprende juntos um dia de cada vez. Marcela apresentou Daniel ao pai numa tarde de domingo. Estava nervosa, como uma adolescente, o que a fez rir de si mesma.
Henrique recebeu Daniel com interesse genuíno. Fizeram perguntas sobre seu trabalho, suas experiências com animais. E quando Daniel compartilhou uma história sobre um gato que salvara de um bueiro, Henrique ouviu com os olhos brilhando. Você tem o coração certo, ele disse no final da visita. Cuide da minha filha. Ela é forte o suficiente para cuidar de si mesma, Daniel respondeu. Mas vou estar ao lado dela se ela me deixar. Após Daniel ir embora, Marcela e Henrique ficaram no jardim. Mel dormia no colo dele, Luna aos pés de Marcela. Ele é... bom, Henrique comentou. É sim, mas tenho medo. Medo é natural, mas não deixe que o medo roube sua felicidade, como eu deixei. E se eu estragar tudo? Então você conserta. Simples assim. Erramos, pedimos desculpas, tentamos de novo. O amor não precisa ser perfeito, precisa ser persistente. Palavras sábias de um homem que aprendeu tarde demais, mas ainda tinha tempo de transmitir a lição. No segundo aniversário da primeira visita do Manchinha, organizaram um evento maior, uma caminhada beneficente em memória dele. Centenas de pessoas apareceram com seus cães e gatos resgatados. Havia tendas com informações sobre adoção responsável, food trucks, música ao vivo. Marcela caminhou ao lado do pai, que agora conseguia dar alguns passos com a ajuda de uma bengala, embora ainda dependesse da cadeira de rodas para distâncias maiores. Daniel estava do outro lado, Mel numa guia especial para gatos. Ele estaria orgulhoso, Henrique disse, olhando a multidão. Acha que os gatos sentem orgulho? Marcela perguntou. Acho que sentem amor. E onde há amor verdadeiro, há orgulho. No palco, Terezinha contou a história do Manchinha para a multidão. Sobre sua chegada ao abrigo, sobre sua jornada impossível, sobre o impacto que teve. Não havia olhos secos. Às vezes, ela concluiu, a maior lição vem dos seres mais pequenos. Um gato de rua nos ensinou mais sobre amor, dedicação e perdão do que qualquer livro ou sermão poderia. Ele nos ensinou que vale a pena lutar pelos que amamos, que distâncias são apenas números quando o coração está determinado, e que nunca é tarde demais para recomeçar. A vida seguiu. Henrique continuou melhorando, devagar mas consistente. Recuperou mais mobilidade, mais clareza na fala. Nunca seria o mesmo de antes do coma, mas estava vivo, consciente e, pela primeira vez em décadas, verdadeiramente feliz. Marcela e Daniel se casaram 2 anos e meio após o primeiro encontro. Foi uma cerimônia simples no jardim da casa de Henrique. Silvana estava lá, ajudando a organizar tudo. Os gatos do abrigo eram presença de honra, e no lugar de flores sobre as mesas, fotos emolduradas do Manchinha, para que ele estivesse presente em espírito. Durante a cerimônia, Marcela se emocionou ao fazer seus votos. Aprendi o que é amor incondicional através de um gato teimoso que não desistiu, ela disse, a voz tremendo. Aprendi que amar significa escolher ficar, mesmo quando é difícil. Significa atravessar qualquer distância, enfrentar qualquer medo. E prometo, Daniel, que vou escolher você todos os dias. Vou lutar por nós da forma que o Manchinha lutou por minha família. Henrique, sentado na primeira fila, chorou abertamente. Silvana, ao seu lado, segurou sua mão. Não como casal, mas como família. Como pessoas que sobreviveram à tempestade e chegaram ao outro lado. A recepção foi alegre. Música, dança, histórias compartilhadas. Dona Zilda contou sobre as manhãs observando Henrique alimentar os gatos. Dulce relatou o dia surreal em que o Manchinha invadiu o quarto. Almeida, já aposentado, falou sobre o caso médico mais inexplicável de sua carreira. Eu vi muitas coisas em 40 anos de medicina, ele disse. Mas nunca vi nada como isso. Nunca vi amor puro, manifesto em um animal. Literalmente trazer alguém de volta da beira da inconsciência permanente. A ciência não explica, mas o coração entende. Quando o sol começou a se pôr, Marcela e Henrique se sentaram juntos no jardim, um pouco afastados da festa. Mel, fiel como sempre, dormia entre eles. Obrigada, pai.
Marcela disse suavemente. Por quê? Por não desistir. Por lutar para voltar. Por me dar essa segunda chance de te conhecer de verdade. Eu que agradeço. Você me perdoou. Não merecia, mas você perdoou. Todos merecemos perdão, pai. Todos merecemos uma chance de consertar nossos erros. Henrique olhou para o céu, onde as primeiras estrelas começavam a aparecer. Acha que ele está lá em cima, o Manchinha? Não sei, mas sei que ele está aqui. Marcela colocou a mão sobre o coração. Sempre estará. No amor que escolhemos dar, nas chances que escolhemos tomar, nas pontes que escolhemos construir em vez de queimar. 3 anos após o coma, Henrique deu sua primeira palestra pública. Foi num evento sobre saúde mental e reconciliação familiar. Sua fala ainda era um pouco arrastada, mas as palavras eram claras. Desperdicei décadas, ele começou, com medo de ser vulnerável, medo de admitir que estava errado, medo de pedir perdão, e quase perdi tudo por causa desse medo. Levou um gato teimoso, que atravessou uma cidade inteira ferido, para me ensinar o que realmente importa. Não é o dinheiro que acumulamos, não é o sucesso que alcançamos, é as conexões que fazemos, é o amor que damos, é a coragem de dizer, me desculpe e eu te amo, enquanto ainda há tempo. A plateia de mais de 500 pessoas se levantou em aplausos. Havia pessoas chorando, outras acenando em reconhecimento. Marcela, sentada na primeira fila, nunca tinha sentido tanto orgulho. Após a palestra, dezenas de pessoas se aproximaram para compartilhar suas próprias histórias. Filhos que não falavam com pais, irmãos separados por brigas antigas, casamentos destroçados, todos procurando a coragem para dar o primeiro passo em direção à reconciliação. Vocês me inspiram, disse um homem de 50 anos, lágrimas escorrendo. Não falo com minha mãe há 12 anos. Vou ligar para ela hoje. Faça isso, Henrique respondeu. Não espere um coma. Não espere um gato mágico. Faça agora, enquanto ainda pode. A fundação expandiu suas atividades. Além de ajudar animais, começaram programas de terapia assistida por animais em hospitais e asilos. Levavam os gatos e cachorros mais calmos para visitar pacientes, proporcionando momentos de alegria e conexão. Um caso em particular tocou Marcela. Uma senhora de 85 anos em estado terminal tinha um último pedido: ver um gato. Sua família explicou que ela criara gatos a vida inteira, mas o asilo não permitia animais. Marcela, pessoalmente, levou Luna para uma visita. A senhora, frágil e diminuta na cama, iluminou-se completamente quando o gato preto pulou em seu colo. Ela é linda, sussurrou, acariciando o pelo sedoso. É uma sobrevivente como você, Marcela disse. Foi resgatada de uma situação terrível, mas não desistiu. Nenhum de nós deve desistir, não é? A senhora respondeu. Enquanto há fôlego, há esperança. A mulher faleceu 2 dias depois, mas sua filha escreveu uma carta de agradecimento. Minha mãe passou seus últimos dias em paz, falando sobre a gatinha preta que a visitou. Disse que aquele momento foi um presente, um lembrete de que a vida, mesmo no fim, ainda pode nos surpreender com bondade. Obrigada por dar isso a ela. 5 anos após o coma, a vida tinha encontrado um novo equilíbrio. Henrique não estava completamente recuperado, provavelmente nunca estaria, mas estava em paz. Morava em sua casa aconchegante, cercado pelos gatos que salvara. Recebia visitas regulares de Marcela, agora frequentemente acompanhada por seu filho pequeno, Gabriel. Gabriel tinha 2 anos e amava os gatos do avô. Passava horas brincando com eles, especialmente com Mel, que tinha paciência infinita com crianças. Gatinho, Gabriel dizia, apontando, seus olhos brilhando. Sim, gatinho, Henrique repetia, segurando o neto no colo. Os gatinhos são especiais. Um deles salvou o vovô. Manchinha? Marcela havia contado a história do Manchinha para Gabriel desde que ele era bebê. O nome do gato era uma das primeiras palavras que aprendeu. Isso mesmo. Manchinha. Gabriel apontava para o retrato emoldurado do gato tricolor que ficava na sala. Era uma foto linda, capturada por Dulce no hospital,
mostrando o Manchinha deitado sobre Henrique, seus olhos verdes fixos na câmera. Ele mora no céu agora, Gabriel dizia, repetindo o que os adultos lhe ensinaram. Mas ama vovô. Sim, Henrique confirmava, os olhos marejando. E vovô ama ele. Silvana também era presença constante. Ela e Henrique nunca reataram romanticamente, aquele tempo havia passado. Mas tinham algo melhor: amizade genuína, respeito mútuo, a capacidade de sentar juntos e relembrar os bons momentos sem rancor pelos ruins. Lembra quando Marcela tinha 3 anos e decidiu que queria ser gato? Silvana contou uma tarde. Passou uma semana inteira no chão, miando e recusando usar pratos. Tínhamos que colocar comida numa vasilha no chão. Henrique riu, um som que antes era raro, mas agora era frequente. E eu apoiei totalmente. Comprei até uma caixinha de areia de brinquedo. Éramos pais terríveis, Silvana disse com carinho, mas tentando nosso melhor. Sim, nosso melhor imperfeito. Marcela, ouvindo a conversa da cozinha onde preparava chá, sorriu. Aqueles momentos eram preciosos, provas vivas de que famílias podiam se curar, podiam encontrar caminhos de volta uma para a outra. A Fundação Manchinha se tornou referência nacional. Outras organizações pediam orientação sobre como replicar o modelo. Marcela viajava pelo país dando palestras, compartilhando a história, inspirando outros a fazer a diferença. Mas sempre voltava para casa, para Daniel, para Gabriel, para seu pai. Porque aprendera da forma mais dolorosa possível que conexões importam mais que qualquer conquista profissional. Você está feliz? Daniel perguntou uma noite enquanto colocavam Gabriel para dormir. Profundamente, Marcela respondeu, de uma forma que nunca imaginei possível. Mesmo com todas as cicatrizes, todo o tempo perdido, especialmente por causa disso. As cicatrizes me lembraram do que é importante. O tempo perdido me ensinou a valorizar o que tenho agora. 6 anos após o coma, Henrique começou a escrever um segundo livro. Desta vez, era uma coleção de cartas. Cartas que finalmente estava enviando. Cartas para Marcela, para Silvana, para Terezinha, para todos que tocaram sua vida. Minha querida Marcela, hoje você completou 48 anos. 48 voltas ao redor do sol, e tive o privilégio de testemunhar quase todas, mesmo quando você não sabia que eu estava observando. Não são os anos que importam, mas o que fazemos com eles. E você, minha filha, está fazendo seu tempo valer. Está construindo legados, salvando vidas, espalhando amor. O Manchinha teria orgulho. Eu tenho orgulho. Cada carta era uma pequena obra de amor. Uma tentativa de compensar décadas de silêncio com palavras finalmente ditas. E Marcela guardava todas com carinho, relendo nos dias difíceis. O abrigo de Terezinha foi reformado com doações da fundação. De uma casa pequena e apertada, transformou-se em um complexo adequado, com área externa, consultório veterinário e espaço para 30 gatos confortavelmente. Na inauguração, colocaram uma estátua. Não era grande, nem cara, mas era perfeita. Uma estátua de bronze de um gato tricolor, em posição de caminhada, olhando determinado para a frente. A placa dizia, Manchinha, que nos ensinou que amor verdadeiro não conhece distâncias, nem desiste jamais. 2019-2025. Ele teria detestado. Terezinha disse, rindo através das lágrimas. Gatos odeiam ser imortalizados. Mas vai inspirar outros, Marcela respondeu. Cada pessoa que passar por aqui vai ver essa estátua e vai perguntar quem foi Manchinha. E vamos contar. Vamos continuar contando sua história enquanto houver alguém para ouvir. Henrique tocou a estátua suavemente, seus dedos traçando as linhas da cicatriz no lado direito, espelhada em seu próprio braço. Obrigado, amigo, ele sussurrou. Por tudo. A vida continuou seu fluxo. Verões quentes, invernos frios, aniversários, feriados. Gabriel cresceu, começou a escola. Mel, o gato laranja, estava ficando velho e passava mais tempo dormindo. Luna teve filhotes que foram adotados por famílias cuidadosas.
Marcela assumiu completamente a empresa aos 50 anos, quando Henrique finalmente se aposentou oficialmente. Ela dirigia com sabedoria que não tinha aos 20 ou 30. Entendia agora que sucesso não era apenas lucro, mas impacto. E implementou programas sociais, priorizou o bem-estar dos funcionários, destinou porcentagens dos lucros para causas beneficentes. A empresa cresceu não apesar dessas mudanças, mas por causa delas. Funcionários leais trabalhavam melhor. Clientes admiravam os valores. Investidores viam sustentabilidade a longo prazo. Você está fazendo certo, Henrique disse ao ver os relatórios. Melhor que eu, jamais fiz. Estou fazendo diferente. Não necessariamente melhor, apenas diferente. Melhor, ele insistiu, com coração. 10 anos após o coma, organizaram uma celebração especial. Uma década desde o dia que mudou tudo. O evento foi no abrigo reformado, com centenas de pessoas presentes. Mostraram um documentário sobre a jornada do Manchinha, desde a chegada ao abrigo até seus últimos momentos no hospital. Mostraram imagens do impacto da fundação. Milhares de animais salvos, famílias reunidas, vidas transformadas. No final, Marcela subiu ao palco. Tinha 52 anos, cabelos começando a grisalhar, mas olhos vivos e determinados. Uma década atrás, um gato fez uma jornada impossível. Atravessou 12 quilômetros, ferido e maltratado, para alcançar alguém que amava. Naquela jornada, ele salvou muito mais que uma vida. Salvou uma família, salvou uma alma e iniciou uma onda de amor que continua se espalhando. Hoje, 10 anos depois, posso dizer que entendo o que o Manchinha nos ensinou. Não foi sobre a distância física que percorreu. Foi sobre a distância emocional que nos forçou a atravessar. A distância entre orgulho e humildade, entre raiva e perdão, entre solidão e conexão. Meu pai está aqui hoje, vivo, saudável quanto possível e feliz. Minha mãe está aqui, finalmente em paz com seu passado. Eu estou aqui com uma família que amo e um propósito que me preenche. Tudo porque um gato teimoso se recusou a desistir. Então, nesta noite, celebramos não apenas o Manchinha, celebramos todos os Manchinhas do mundo. Todos os animais que nos ensinam sobre amor incondicional. Todas as segundas chances que quase perdemos, mas conseguimos agarrar. Todos os perdões que pareciam impossíveis, mas se tornaram curas. A plateia se levantou em aplausos. Henrique, sentado na primeira fila com Gabriel em seu colo, chorou silenciosamente. Lágrimas de gratidão, de alegria, de alívio, por ter sobrevivido para ver aquele momento. Quando os aplausos finalmente cessaram, Gabriel, agora com 7 anos, levantou a mão. Posso falar, mamãe? Marcela sorriu e acenou para que subisse. Gabriel caminhou até o palco com a confiança de quem cresceu cercado por amor. Eu nunca conheci o Manchinha, ele começou, sua vozinha clara. Mas vejo ele todos os dias. Vejo na forma como vovô cuida dos gatinhos. Vejo na forma como mamãe ajuda os bichinhos abandonados. Vejo quando papai salva um gato doente. O Manchinha está em todas as pessoas que escolhem ser boas, que escolhem não desistir, que escolhem amar. Não havia olho seco no público. Aquele menino de 7 anos tinha capturado perfeitamente a essência de tudo. Os anos seguintes trouxeram mais crescimento. A Fundação Manchinha expandiu para estados vizinhos. Abriram um centro de reabilitação para animais maltratados. Criaram programas educacionais para escolas, ensinando crianças sobre empatia e responsabilidade. Henrique, agora na casa dos 70, estava mais lento, mas não menos engajado. Visitava o abrigo semanalmente, sentava com os gatos, conversava com os voluntários. Era uma presença constante de sabedoria gentil. Como você aguenta? Um jovem voluntário perguntou um dia. Ver tantos animais sofridos, tantas histórias tristes? Porque também vejo as recuperações, Henrique respondeu. Vejo o gato que chega, assustado e ferido, e sai confiante e amado. Isso faz valer. Todo o resto. Marcela implementou uma nova tradição na fundação. Todo funcionário, uma vez por mês,
tirava um dia para contar a história do Manchinha em uma escola. Mantinham a memória viva, inspiravam a próxima geração. As crianças amam a história, relatou uma das voluntárias. Elas perguntam se é real, e quando confirmamos que sim, você vê algo mudar nos olhos delas. Como se percebessem que o amor pode realmente mover montanhas. Ou, no caso, um gato ferido através de 12 quilômetros. Silvana, agora na casa dos 75, publicou suas próprias memórias. Deixando ir uma jornada de raiva ao perdão, contava sua perspectiva da separação, dos anos difíceis e da eventual reconciliação. Por que resolveu escrever isso? Uma entrevistadora perguntou durante o lançamento. Porque percebi que não era só nossa história. É a história de tantas famílias. Tantas mães que escolhem a raiva. Tantos pais que escolhem o orgulho. Tantos filhos que ficam presos no meio. Se minha história pode ajudar alguém a escolher o perdão mais cedo, então vale cada palavra difícil que escrevi. O relacionamento entre Daniel e Marcela continuou florescendo. 15 anos de casamento e ainda se descobriam, ainda cresciam juntos. Tinham outro filho, uma menina chamada Isabela, em homenagem a uma paciente que Marcela conhecera durante as visitas ao hospital com os gatos de terapia. Isabela tinha 3 anos e era apaixonada por todos os animais. Queria ser veterinária como o pai, ou dirigir uma fundação como a mãe, ou cuidar de gatinhos como o bisavô. Você pode ser tudo isso, Daniel dizia. O mundo precisa de pessoas que amam animais. Como o Manchinha amava vovô? Ela perguntava. Exatamente como o Manchinha amava vovô. 20 anos após o coma, fizeram uma celebração íntima. Apenas família próxima. Henrique estava com 78 anos, mais frágil, mas ainda lúcido e presente. Sentaram no jardim da casa dele, sob a jabuticabeira que tinham plantado em memória do Manchinha. A árvore estava grande agora, oferecendo sombra generosa. Gabriel, com 17 anos, lia para o bisavô. Isabela brincava com os gatos aos pés de todos. Você tem uma boa vida, Henrique disse a Marcela. Tenho, e devo muito disso a você. Não a mim, ao Manchinha. Ao Manchinha. E a você, por criar conexões que eu não sabia que existiam, por ser imperfeito, mas real, por ensinar, mesmo que tardiamente, que o amor não precisa ser perfeito para ser verdadeiro. Meu maior arrependimento. Henrique começou, depois parou. Não, Marcela interrompeu. Sem arrependimentos hoje. Hoje celebramos o que conquistamos, as pontes que construímos, a família que somos. Henrique sorriu, aceitando. Então celebro vocês, minha família, minha segunda chance, meu milagre. Naquela noite, quando todos já tinham ido embora, Marcela e Henrique ficaram sentados um pouco mais. Mel, agora muito velho, dormia entre eles. O gato laranja tinha 21 anos, uma idade impressionante para um felino. Ele não vai durar muito mais, Henrique disse suavemente. Eu sei, mas teve uma vida boa, uma vida cheia de amor. Assim como o Manchinha. Assim como todos nós estamos tendo agora. Olharam para as estrelas surgindo no céu, escurecendo. Marcela pegou a mão do pai, aquela mão que tinha se mexido pela primeira vez em 6 meses ao toque do Manchinha. Aquela mão que segurou a dela durante a recuperação, durante as conversas difíceis, durante a construção lenta de uma nova relação. Pai, sim? Obrigada por não desistir, por lutar para voltar. Obrigado por me dar razões para voltar. Permaneceram em silêncio confortável. Não precisavam preencher cada momento com palavras. Tinham aprendido finalmente que apenas estar presente já era suficiente. 22 anos após o coma, Henrique faleceu. Foi tranquilo em casa, cercado por família e pelos gatos que amava. Mel estava deitado ao seu lado, como sempre. Marcela segurava uma mão, Silvana a outra. Gabriel e Daniel estavam presentes. Isabela cantava baixinho uma música sobre gatinhos. Suas últimas palavras foram: Manchinha, espere por mim. E então, em paz, Henrique Tavares partiu.
O funeral foi imenso. Milhares compareceram. Ex-funcionários, pessoas que a fundação ajudara, famílias que adotaram animais, voluntários dos abrigos. Todos tinham uma história de como Henrique ou a fundação tocaram suas vidas. Mas o momento mais tocante foi quando os gatos do abrigo foram trazidos. 50 gatos em transportadoras seguras foram dispostos ao redor do caixão, como uma guarda de honra felina, como um último agradecimento do homem que os salvara. Ele teria amado isso, Silvana disse, sorrindo através das lágrimas. O Manchinha estaria orgulhoso, Marcela adicionou. Enterraram Henrique próximo à árvore de jabuticabeira, no jardim que ele amava. Colocaram uma placa simples. Henrique Tavares, salvo por um gato, salvou milhares em retorno. A vida continuou como sempre continua. A fundação seguiu forte, sob a direção de Marcela. Gabriel entrou para a faculdade de veterinária, seguindo o caminho do pai. Isabela passava tardes no abrigo, cuidando dos gatos como o bisavô fizera. Silvana mudou-se para a antiga casa de Henrique, cuidando dos gatos que ele deixara. Mel viveu mais 6 meses após a partida de Henrique, como se tivesse ficado apenas para ter certeza de que todos estavam bem. Quando finalmente partiu, foi dormindo pacificamente sob a jabuticabeira, no mesmo local onde Henrique costumava sentar. Eles estão juntos agora, Marcela disse ao enterrar Mel ao lado da árvore. Mel, Manchinha, meu pai, juntos novamente. 5 anos após a perda do pai, Marcela publicou um livro final. Depois do Manchinha, como um amor continua, contava os anos após a recuperação de Henrique, as lições aprendidas, o legado construído. A introdução começava. Meu pai foi salvo por um gato, mas quem realmente foi salvo fui eu, salva da raiva, salva da solidão, salva da incapacidade de perdoar. O Manchinha não apenas trouxe meu pai de volta do coma, ele me trouxe de volta da vida que eu não sabia que era uma prisão. O livro se tornou um best-seller, assim como o primeiro. As pessoas não se cansavam da história, porque não era apenas sobre um gato ou sobre uma família, era sobre algo universal, a capacidade humana de mudar, de crescer, de escolher o amor sobre o medo. Marcela passou a ser convidada para palestrar internacionalmente. Levava sempre uma foto do Manchinha, aquela tirada por Dulce no hospital. Mostrava para plateias de milhares e sempre, sempre via lágrimas. Esta é a foto de um gato, ela dizia, mas também é a foto da esperança, da determinação, do amor que não desiste. Cada um de vocês tem um Manchinha em sua vida. Pode ser um animal, pode ser uma pessoa, pode ser uma causa, algo que vale a pena lutar, mesmo quando tudo parece impossível. Encontrem seu Manchinha, e quando encontrarem, não o soltem. Fim da história. E então, querida ouvinte, o que você achou dessa história? Foi o Manchinha apenas um gato, ou foi um anjo de 4 patas que veio ensinar sobre amor verdadeiro? Deixe sua opinião nos comentários e nos conte. Você já viveu uma reconciliação que parecia impossível? Tem uma história de um animal que mudou sua vida? Adoraríamos ler. Não esqueça de deixar seu like e, principalmente, se inscreva no canal para não perder outras histórias emocionantes como esta.